Salve, salve galera da Guarda Municipal! Hoje a nossa revisão é da aula de informática. Na última aula nós estudamos sobre hardware e software, tá ok? Mas o foco agora vai ser só hardware. O que é hardware? Vamos lá! Hardware é a parte física do computador, são os componentes, tá ok? É os dispositivos, por exemplo, teclado, mouse, pendrive, CPU, fio, etc. Tudo que você consegue pegar é hardware. Então no concurso público, fica esperto com essa palavra, hardware significa parte física. Talvez eles vão tentar te confundir no português, colocando um português mais rico, beleza? Mas o que é cobrado nessa questão de hardware? Primeiro, você tem que saber essa palavra aqui, ó, desktop. Desktop tem vários significados, mas se tratando na parte de hardware, ele tem apenas um único significado, que é o computador de mesa. Meus amigos, aqui que o bicho pega, computador de mesa. Se você for ver essa palavra no software, desktop é a área de trabalho do Windows. Se eu falar desktop no hardware, eu estou falando do computador de mesa. Aquele computador antiguinho que você já teve em casa ou ainda tem, aonde é dividido da seguinte maneira. Você tem um monitor, você tem um teclado, ó que chique, você tem um mouse e você tem um gabinete. Alas, aqui que o bicho pega, tá? Uma outra coisa que o concurso vai tentar te confundir. Ele vai chamar esse gabinete aqui de CPU. Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui está errado. Se ele chamar o gabinete de CPU, você considera a questão errada. CPU é uma gíria que a gente usava na década de 90, mais ou menos. Falava, vou levar minha CPU para formatar. E levava a caixa toda. Você levava o gabinete. O gabinete não é o CPU. Então é o seguinte, ó. CPU é o processador, é uma pecinha pequenininha que fica acoplada na placa-mãe. Então, o gabinete nada mais é do que uma caixa de aço onde você vai encaixar as peças, tá ok? Placa-mãe, memória RAM e etc. Então, primeira dica, por favor, CPU não é gabinete. Se aparecer para você no concurso aqui, você vai considerar a afirmação errada, beleza? Então, vem comigo. Monitor, teclado e mouse, gabinete. Isso aqui é o desktop, é o computador de mesa, como eles são divididos. Uma coisa bem importante, aqui, pessoal, já começa a cobrar para vocês. São os dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Tá ok? Olha que chique. Dispositivos de entrada são dispositivos que eu vou passar informação para o computador. Por exemplo, eu preciso conversar com alguém, estou com o Skype aberto. Vou conversar através do teclado. Vou digitar, quer dizer, a digitação e o teclado está me dando a oportunidade de entrar na máquina. Então, pessoal, o teclado é um dispositivo de entrada. Teclado. Beleza, estou no teclado digitando tudo mais, as informações aparecem para mim no monitor. O monitor é o resultado, tá ok? O resultado da ação que eu estou fazendo. Então o monitor é um dispositivo de saída, tá? Aqui o concurso também vai pegar no seu pé nessa parte, perguntando assim, o que é um dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de saída, ou os exemplos, tá? Vamos lá, mouse. Mouse é um dispositivo de entrada ou de saída? O mouse, ele é um dispositivo de entrada. Você mexe com a pecinha, mexe o cursor, esse cursor está recebendo o comando do mouse, tá? E o que você está vendo no monitor, que é o dispositivo de saída, é o resultado. Então o mouse é um dispositivo de entrada. Monitor, como a gente já falou, dispositivo de saída. Impressora. Você terminou lá de fazer seu TCC, está digitando bonitinho, vai imprimir. Não é o resultado final, quer dizer, está te mostrando a sua saída. Então, pessoal, a impressora, ela é um dispositivo de saída. Você está conversando no computador no chat, tá? Seja o Tinder da vida, seja um WhatsApp, mas você está no chat. Precisa da webcam, tá bom? A webcam, ela é um dispositivo de entrada ou de saída? Ela é de entrada, sua imagem entrando na máquina, tá? Então, webcam, dispositivo de entrada. Galera, tem N maneiras, mas o importante é que você entenda o que é dispositivo de entrada e o que é dispositivo de saída, beleza? Agora vamos entrar no gabinete, tá? Você tem um gabinete. O gabinete é o seguinte, uma peça que você vai
colocar uma das mais importantes. Ela não é mais importante, mas é uma das. É a placa-mãe, tá ok? A placa-mãe é onde você coloca as outras peças nela. Mas, Carlos, o que eu tenho que focar na placa-mãe para concurso? Primeiro é o seguinte, vocês têm que focar naquela questão de entradas. Tem algumas entradas, pessoal, tipo de entradas, que quando a placa-mãe tem, você vai mexer nela ali atrás, você vai pegar, vou colocar o meu mouse. O mouse é conectado como no computador? Ele é conectado através da USB, tá ok? Mas nós temos o HDMI, nós temos o VGA, tá bom? Esses aqui são os principais que atualmente o mercado está tendo para nós. Tem mais. Só que para nós, nosso resumo, vamos focar nesse aqui, ó, USB, HDMI e VGA, tá bom? Outra coisa importante que você vai ter no processador é uma coisa chamada chipset. Chipset, ela tem duas pontes, a ponte norte, tá ok? E a ponte sul. A ponte norte é responsável pelo clock da máquina, tá ok? Pelo ciclo da máquina. Então o computador trabalha em ciclo. Isso é uma questão interna, tá? Vamos pensar assim. O ponte norte ele é responsável por questões internas ali do ciclo, tá bom? Coisas dentro da máquina, coisas que normalmente você não vai ver. Na verdade você não vê, você só está vendo o funcionamento em si, mas o que esse ciclo está fazendo você não vê. Ponte sul já é uma coisa que você tem mais contato. Ele é responsável pela entrada e saída. Entrada e saída. Beleza? Então aqui entra aqueles dispositivos de entrada e saída, mouse, monitor, tá? Quem cuida disso é a ponte sul, beleza? Tá. Outra coisa importante que você tem que saber da placa-mãe que cai em concurso é a memória RAM. Nós falamos na aula que a memória RAM é uma memória não volátil. O que quer dizer não volátil? Não volátil significa o seguinte: ela é uma memória que não se apaga, ela vem de fábrica, tá? Se ela vem de fábrica, então tá lá. É onde se encontra os primeiros programas do computador. É onde vai estar a BIOS, tá ok? Setup, tá bom? O termo boot. Então esses aqui foram os termos que a gente conversou sobre a memória ROM. Mas por favor, pessoal, tome cuidado, isso aqui cai muito em concurso, tá? Não volátil, essa memória não volátil. Tranquilo? Beleza? Bola pra frente. Outro dispositivo, outra assim, memória principal, pessoal. Vamos lá. Outra memória principal que é importante é uma coisa chamada memória RAM. Memória RAM, ela é uma memória volátil, ou seja, se você desligar o computador, as informações que estão dentro da memória RAM serão apagadas, diferente da memória ROM. E o concurso já gosta de brincar com esses dois termos, tá? Porque RAM e ROM pode acabar confundindo. A memória RAM, ela tem uma capacidade bem maior. Ela tem uma capacidade em torno assim de 2 GB começa, 2 GB, 8 GB, tá bom? 16 GB, tem de 4, 8, né? Vamos colocar aqui 64 GB e assim por diante. Então a capacidade, quanto mais tiver melhor, tá bom? O que acontece? O processador precisa muito da memória RAM, tá? Então você tem um HD onde está guardado o sistema operacional, Word, Excel e seja o que for. Quando ele precisa abrir algum programa, ele vai recorrer à memória RAM. E essa memória RAM manda a informação para o processador que processa e fica fazendo esse ciclo, tá ok? Esse ciclo, pessoal, essa peça é extremamente importante. É como se ela fosse uma mesa de escritório, tá? Eu preciso de um canetão, pego um canetão e venho. Eu preciso de papel, pego um papel e venho, tá ok? Então a memória RAM é uma memória que tem, quanto mais capacidade tiver, melhor. É óbvio que tem que ter um conjunto com a placa-mãe, isso, tá? Só que o mais importante de todos, ela é volátil. Tá? Isso aqui gosta muito de cair em noções de informática. Beleza? Tranquilo? Mais um. Próximo, meus amigos. Processador. Processador. A função do processador é processar. Tá bom? É essa aqui. Mas eu quero pontuar para vocês o seguinte. ULA. Eu chamo de ULA. Unidade Lógica Aritmética. Unidade Lógica Aritmética. Tá ok? O processador ele pensa como matemática, então como ele vai calcular para que faça as funções que passam para ele. Então ele vai fazer o seguinte, se mandou uma informação, ele vai fazer o seguinte, vai fazer esse cálculo matemático, então ele é uma ULA, unidade lógica aritmética, tá? ULA, ou ele é uma UCI, unidade de controle, unidade de controle.
tá? É onde ele faz os controles, ele controla tudo, na verdade, no computador. Ela é a peça mais importante. E tem a menor memória do mundo, que são os registradores. Registradores, ele guarda as informações feitas pelo processador, tá ok? Então imagina assim, ó, o processador você digitou lá 5 e guardou esses 5, tá ok? Então esse 5 ele ficou guardado nos registradores. Então ele registra o que está sendo feito aqui no processador. Então tome cuidado, o processador, pessoal, é o seguinte, ele tem ULA, ULA, você vai ver muito ULA, esse termo mesmo na literatura, tá? Eu dando aula chamo de ULA, unidade lógica aritmética. Imagina como se fosse o pensamento do processador. Unidade de controle, e ele tem os registradores, beleza? Que registra as funções, fica guardado. Lembrando, esses registradores aqui é a menor memória que tem no computador, tá? Se perguntar para vocês, é a menor memória e a memória mais rápida. Isso aqui, ó, tá? Então os registradores que estão dentro do processador é a menor memória e a memória mais rápida que tem dentro de um computador, tá ok? Outra peça importantíssima no funcionamento da nossa máquina é o HD. HD, Hard Disk. Disco rígido. Ó, isso aqui todo fica aparecendo pra gente no concurso. Ou ele chama de HD, ou chama de hard disk, ou chama de disco rígido. Aqui, meus amigos, é onde ele guarda as informações, tá bom? Então você vai ter o seguinte, você tem um HDD, tá bom? Que é aquele HD que ele tem, na verdade, uma leitura magnética, ele é tipo uma vitrola. Essa vitrola tem essa ampulheta aqui que faz uma leitura magnética, e você tem o SSD, que é parecido com o funcionamento de um pendrive, tá? São HDs que no mercado eles falam o seguinte, que veio para substituir o HD magnético. Eu falo que não, tá? Porque esse aqui tem uma grande capacidade, esse aqui ainda ele tem no máximo 1 tera, tá bom? Esse aqui não, esse aqui já passou de tera. Então é o seguinte, o SSD, ele é uma memória flash. Memória flash, tá? Ele tem assim, ele é mais econômico de eletricidade, no caso, ele é mais rápido, porém, ele é mais resistente. Só que isso aqui é mais barato, tá? Isso aqui é muito mais caro perto de um comparativo. Então você tem dois tipos de HD. O HD magnético, tá bom? E o HD SSD, que são memória flash. Beleza, pessoal? Então nós temos dois tipos. Nós vamos focar no HD que o mais cai, que é esse aqui. O HD magnético, ele funciona da seguinte maneira, ó, magnético. Ele é uma chapa, são várias chapas, é como se fosse um hambúrguer, tá? Essa chapa, ela é dividida em trilhas, então você vai ter as trilhas, tá? E nessas trilhas, pessoal, você vai ter tipo setores, onde você grava. Isso aqui, ó, isso aqui é setor, tá bom? É onde você grava os arquivos. Vamos supor que você fez download de uma música. Essa música no HD, ela ficou gravada em algum lugar, então ficou gravada no HD, mas dentro de um setor, tá? Então ele risca aqui, ocupa esse setor e fala, pô, eu fiquei aqui, gravado aqui. Tá bom? Então isso que é importante vocês saberem sobre o HD, seu funcionamento e seu tipo de leitura, que é magnético. Tá. Só que como ele grava, se chama sistema de arquivo. E sistema de arquivo cai muito em concurso. Sistema de arquivo. Como a gente está falando assim, grande maioria de Windows, o sistema de arquivo do Windows antigo era assim, FAT16, FAT32 e NTFS, que é o mais utilizado, tá ok? Então é o seguinte, como que eles se encaixam os arquivos ali? E aí você vai ter esses aqui, ó, FAT16, que já não se usa mais, FAT32 e NTFS. Então como que se encaixam esses arquivos dentro de um setor? Beleza? Galera, de início, só para fazer uma revisão rápida, tá bom? Só para vocês lembrarem da última aula, tá aqui, deixei tudo para vocês. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para nós. E outra, faça muito simulado, tá? Resolva todos os exercícios que estão na apostila. Bons estudos e até mais!